primeiro teaser em relação ao Corinthians, eu queria saber do André. Como é que tá essa parada aí, meu querido Luiz Fabiani, que estava lá em Novo Horizonte, né? Você viu a menina lá que tava no campo lá? Fiquei sabendo. Porra, cheguei lá no posto de gasolina, a menina tá dando uns malhos no rapaz, na frente do banheiro. A língua começou a passar para um lado, passou pro outro, foi pro nariz, voltou do nariz, veio pro... É uma coisa impressionante. Na hora que você tava na cabine, você viu ela no campo, você começou a gritar com ela, o estádio inteiro ouvindo você gritar com ela, falando que ela se divertiu no posto de gasolina, então eu fiquei imaginando a cena. Eu não sei o nome dela, eu sei que ela trabalha na Rádio Coringão e tava fazendo a cobertura do jogo entre Corinthians e Novo Horizontino. Craque Neto, sobre Corinthians, primeiro sobre André, não vai pro Milan. A gente comentou aqui ontem que ainda não havia uma recusa oficial do Corinthians ao Milan pela venda do André, mas que havia um momento de reflexão no Corinthians se aqueles valores eram suficientes para dar andamento ao negócio. Hoje o presidente Osmar Stabile, conversei com ele, posso falar isso, ele me confirmou que negou a proposta do Milan da Itália e que por esses valores não sai do Corinthians. Por 25 ele libera? Libera. 25 milhões, 70% no Corinthians. Exato. O Corinthians ele tá negociando jogadores assim no mercado. Ele oferece a parte dele. E ele fala, pela minha parte é isso. Se você quiser pegar os outros 30%, você que se acerte com os outros. Mas pra mim é Será isso. que o Gabriel tá escutando a gente na Rádio Bandeirantes, que a gente vai tirar foto hoje? O Gabriel... Ele mandou mensagem aqui. Gabriel, queria que você gravasse alguma coisa do Mancini lá do Red Bull. Vindo aí. Tá vindo aqui? Vindo aqui. Vamos colocar ele no ar aí, que vai estrear dia 9. Estreia aqui nos Donos da Bola, o Sérgio, goleiro do Palmeiras, 333 jogos. Vamos fazer o especial dele, viu? Com as defesas, tudo, os títulos. E o Leandro Guerreiro, jogador do São Paulo, né? A gente fez o possível para que os dois pudessem estar aqui junto com a gente para agregar, né? E não é somar, não, é agregar e mostrar a competência dos dois, né? Já no dia 9, aqui, nos Donos da Bola, com o Paulo do Vale Monstro, com o Everton Ramos, com o Luiz Fabiani, com o Bruno Migliozzi, com a Grela, com o Lucas Bueno, com todo mundo que faz parte desse timaço aqui da Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola. E Memphis, o que eu tava vendo aí, que me parece que o Corinthians quer conversar com o Memphis em termos de renovação, mas por isso precisa entender como é que o Tadieres entende a situação do Garro. Antes de renovar com o Memphis, o Corinthians quer se acertar com o Tadieres. E pelo que eu ouvi, o Corinthians está bem otimista de sair um bom negócio para as duas partes, tanto para o Corinthians quanto para o Tadieres. Porque o Tadieres, durante a gestão Augusto Melo, se mostrou muito insatisfeito com a conduta do Corinthians perante essa dívida. Bom, mas o Augusto Melo não pagou ninguém. E o Tadieres falou, vocês estão me devendo aqui. Ligava pro Augusto, o Augusto não atendia. O Osmar Stabile chegou aí na casa do Andrés Fassi, que é o presidente do Tadieres, assistiu com ele um jogo do Corinthians, inclusive. Então eles tiveram uma aproximação muito grande. A figura do Marcelo Passos foi importante pra isso também, que é um cara que transmite credibilidade no mercado. Boa pessoa, bom cara. Se deixarem ele trabalhar, ele vai fazer muita coisa importante pro Corinthians. Exatamente. São é um cara da paz, né? 32 milhões que o Corinthians deve ao Talheres pelo Garro. A dúvida agora é se vai parcelar, se vai pagar à vista, mas o Corinthians quer fazer uma composição de negócio para que não tenha que pagar de uma vez só. Como é que tá o Yuri Alberto em termos de transição? Tem novidade. Em termos daquilo que vai jogar contra o Curitiba, do Campeonato Brasileiro? Qual é a ideia do Yuri Alberto, meu querido Luiz Fabiani? Hoje foi a primeira vez que o Caio César e o Yuri Alberto deram andamento ao período de transição. Então não estão mais no departamento médico, já estão fazendo trabalhos parciais com o grupo do Corinthians. Seguindo nesse ritmo, eles jogam contra o Curitiba na próxima quarta-feira. Os dois vão ser novidade. E o Matheus Pereira hoje foi pro campo pela primeira vez. Deve demorar um pouquinho mais do que esses dois. A ver se ele volta no dia 11 contra o Coxa, mas o Yuri e o Caio César bem provavelmente retornam. Temos também que comentar, craque Neto, sobre a negociação. Não. Temos que comentar o quê? Uma informação importante. Não, mas deixa eu perguntar pra você, né? Você já quer pular? Vamos ver, o que você quer me perguntar então? Vamos lá, qual a informação mais importante que tem no Corinthians hoje? João Ricardo não vem pro Corinthians, craque. Por quê? Ele veio pra São Paulo pra fazer exames e assinar contrato com o Corinthians e não foi aprovado nos exames. Não sei se por causa do ombro. Ele fez uma cirurgia no ombro. Ele se recuperou de um problema no ombro, de um problema no tendão do ombro, inclusive. Veio pra cá, fez os exames, não foi aprovado. Ô, Marcelo Paz, contrata o Jordi, irmão. O Jordi pode ser um grande reserva do Hugo, a hora que precisar, o Jordi joga. O Jordi fica 5 anos no Corinthians, o Corinthians não vai ter problema mais de goleiro reserva. E se precisar, ele briga para ser titular. O Jordi é um baita goleiro esse da equipe do Novo Horizontino.
um baita goleiro, diga-se de passagem. Vamos lá então, todas essas informações em relação a tudo isso. O Corinthians joga quando, aonde, que horas e com quem, Luiz Fabiani? O Corinthians encara o Curitiba na próxima quarta-feira, dia 11 de março, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo às 9h30 da noite. Então vamos lá. Essas informações do Corinthians em relação ao André, Yuri Alberto, Memphis Depay, né? O Garro em termos e em relação ao que passaram, porque isso eu fico comigo, eu não entro nessa, tá? Passaram que o Corinthians quer trocar o Pedro Raul, isso procede ou não? Você como um setorista do Corinthians, que por sinal, um dos melhores que tem nessa profissão, garotinho. Você e Luan Siqueira, diga-se de passagem. Luan Siqueira é monstro, craque Neto, obrigado pelo elogio. Mas isso não deve ir adiante, tá? Porque o Júnior Santos tem uma conversa mais adiantada para reforçar o Botafogo, clube que ele deixou ao final de 2024, deve retornar ao Fogão. O Corinthians observa a situação, é claro, mas sem nada muito adiantado. Assim como o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. O Corinthians consultou o Novo Horizontino para avançar pelo Dantas e o Novo Horizontino pediu 2 milhões de dólares. Mas agora eu acho que agora não é o momento para atrapalhar o cara. Eu acho que tem que esperar essa final do Campeonato Paulista.